e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ajude a compreender, assimilar, guardar essa palavra e tirarmos uma mensagem para o nosso coração, para voltarmos para casa hoje animados também, como ministros da unidade e da paz. Amém? Meus amados, festa dos 7 santos fundadores de nossa ordem, uma palavrinha sobre cada uma dessas leituras e como essas leituras dizem respeito a eles e a cada um de nós. A primeira leitura, o livro do Eclesiástico. Façamos elogios aos homens ilustres, que passaram por essa terra, por nossas vidas e deixaram suas marcas. O elogio à dignidade. Aí eu perguntei para o autor, o Sirácida do Eclesiástico, quem foram esses homens ilustres? Façamos elogios aos homens ilustres. É claro, é só olhar, o próprio texto vai responder. Enoque, Noé, Isaac, Abrão, Jacó, Davi, Salomão, os homens ilustres. Os homens ilustres que passaram e nos entregaram esse legado espiritual, esse legado santo. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado, pergunte assim: você tem na tua família alguém ilustre, alguém ilustre que realmente é digno de lembrança, é digno de recordação, é digno assim de louvor? Façamos elogios, é digno de elogios aos homens ilustres. Certamente temos assim. Então façamos elogios a esses homens ilustres. A segunda leitura, olha que coisa interessante. São Paulo, escrevendo aos Efésios e a nós, fala do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos membros desse corpo de Cristo. E cada um na sua vocação, cada um no seu chamado, cada um na sua missão, cada um no seu dom, no seu talento, colocando o melhor de si, para que esse corpo permaneça vivo, unido, integral e integrado, para que jamais haja separação da cabeça que é Cristo. Então São Paulo está falando dessa unidade de sermos igreja, e na igreja, o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a continuidade do Cristo na história é a sua igreja, cuja cabeça é Cristo. Cada um exerce uma função, e todos juntos formamos esse corpo, na harmonia, na comunhão, respeitando os dons e os talentos de cada um, mas ao mesmo tempo colocando o seu dom a serviço. A segunda leitura, o Evangelho, João capítulo 17, Jesus é a oração, a grande oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, o sacerdote Jesus que reza, que ora ao Pai, e pedindo o quê? Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. A oração incessante de Jesus pela unidade, pela comunhão. E quando a gente pega essas 3 leituras e aplica aos 7 santos, façamos elogios aos 7 homens ilustres, que passaram por nossa história, por nossa vida, por esse planeta, por essa humanidade, e deixaram um legado. São chamados ministros da unidade e da paz. Façamos elogios a esses homens, os nossos fundadores, os fundadores de todas as famílias religiosas. São dignos de louvores pela vida, pela fé, pelo exemplo, pela simplicidade, pela entrega, pela oração, pela devoção. Homens de fé que foram tocados pela graça de Deus. Homens, segunda leitura, homens que foram igreja, que nos ensinaram a sermos igreja. Ensinaram a cada um de nós a sermos igreja. Por quê? Por causa da comunhão. A gente sabe que no decorrer da história da humanidade, nós tivemos, e eles são contemporâneos a outros santos que em sua época fizeram história. 1200 em Assis, quem é que estava borbulhando lá, questionando todo mundo? São Francisco. Em Florença, os 7 santos, e assim outros. Mas eram igreja. Cada ação que eles faziam não era uma rebeldia para se separar da igreja, pelo contrário, em todos eles seguiam a orientação da igreja.
Ao contrário de outros que temos pela história, e por se separarem da igreja, desta comunhão espiritual, olha o desastre que aconteceu. Lutero, Calvino, Zwingli, Companhia Limitada, olha o que está resultando. Cada esquina uma denominação diferente, cadê a comunhão? Nem entre eles tem comunhão. Ser igreja é isso, é colocar o dom, não precisa sair. Quando Francisco ouviu a voz, reforma a igreja, não era a reforma material, reforma de dentro, o testemunho, a vida, não precisa sair, não precisa trocar, permaneça na comunhão, porque quem se separa, é como a gente viu ontem no Evangelho, ou seja, é aquele galho que se separa da árvore, acha que está vivo, acha que tem seiva, mas aos poucos começa a secar, e disse o Salmo ontem, é como uma palha seca, espalhada pelo vento. Então o esforço de sermos família, de sermos comunhão, de sermos igreja. Quando o Evangelho Jesus fala assim, Pai, que todos sejam um. Eles eram em 7, minha gente, em 7, que se davam bem. Quando saíam para fazer missão, os outros sentiam falta, sentiam saudade, o desejo de estarem juntos, de comunhão. Por isso nós queremos agora trazer isso, algumas imagens. Lígia, agora com você. Vamos lá, acompanhar nos telões para a gente conhecer a força desses 7 homens. 7 santos fundadores. Tudo começou onde? Em Florença. Em Florença, na Itália. Lá uma foto da Basílica Catedral de Florença. 1233. São Francisco em 1200. 33 anos depois, os fundadores. Todos contemporâneos. Todos viviam num contexto, próxima foto, de guerras e divisões. Era tempo de guerra entre os apoiadores do Papa, os guelfos e os partidários do imperador, os guiberinos. Portanto, a sociedade estava dividida política e religiosamente. Grupos radicais. A gente viveu e vive de vez em quando tempos assim, né? A e B, extremo, né? Então, a sociedade dividida. É nesse contexto que estavam lá os 7. Próxima foto. 7 homens, uns casados, solteiros, viúvos, devotos de Nossa Senhora, tomaram a decisão radical. Ampararam suas famílias, distribuíram suas riquezas para os pobres e se retiraram. Retiraram para onde? Para uma montanha distante 18 quilômetros da cidade de Florença, para viverem em paz, em oração, em silêncio e na devoção a Nossa Senhora. Lá o Monte Cenário, considerado o berço de Nossa Senhora. Tem uma foto maior, olha lá, ela é o berço de Nossa Senhora, né? Lá, inclusive quem esteve lá, aliás, levanta a mão quem esteve lá, né? Teve um grupo aqui de servos também que já foram lá com muito carinho, né? Então, para visitar o berço da ordem, Florença, 18 quilômetros, a montanha, lá encontraram grutas, viviam nas grutas, fizeram a capelinha, começou a crescer, e hoje fizeram esse lindo mosteiro, lá pelo ano 1600, enfim. Vamos lá, vamos voltar aos 7 santos. Quem eram eles? Vamos lá, cada um deles. São Bonfilho, né? Bonfilho, a foto dele ali. Bonajunta, o próximo, São Bonajunta. São Maneto, terceiro. O quarto aí, o São Amadeu. O quinto, São Hugo, ou Hugo Sião, também chamado. Próximo, São Sósteres e Santo Aleixo. 7 homens, casados, solteiros, viúvos, enfim. Próxima foto. Maria e os servos. Segundo uma antiga tradição, Nossa Senhora apareceu a eles e faz a entrega do hábito próprio de Nossa Senhora. Quem está aqui? Frei Sandro, Frei Mauro, levante aí vocês dois. Assim, ó, entregou exatamente o hábito igualzinho a aqueles nossos. É o nosso hábito, que a gente usa até hoje, o nosso hábito próprio dos servos de Maria, né? Quando a gente vê a imagem de São Peregrino, a gente vê ele de hábito, né? Próximo ali. O hábito na cor preta, né? O hábito na cor preta é o hábito da ordem, que simboliza a viuvez de Nossa Senhora, e a cor preta também significa a entrega total do consagrado a Deus, né? Geralmente o preto também não vem carregado como luto. E o luto por quê? Porque houve uma morte. Então o consagrado é aquele que morre para si, para nascer em Deus, para ser um Deus. Por isso o hábito preto. Por que preto? Agora vocês vão entender. A viuvez de Nossa Senhora
e a entrega total do consagrado a Deus. Ele morre para si, para renascer uma vida nova em Deus, né? O hábito. Ministros da unidade da paz. Aquela foto que vocês estão vendo ali é uma urna. É uma urna. Dentro dessa urna tem os ossos deles. Os ossos deles. Ao contrário, geralmente assim, 7 homens, 7 caixõezinhos, 7 marcas. Não, eles foram diferentes. Foram colocados os ossos todos juntos na urna. A união era tanta entre eles que seus ossos foram colocados juntos numa única urna que se encontra no convento de Monte Cenário. Quem visita vai ver que não, uma urna bonita está lá todos os ossos, estão lá todos os ossos dos nossos 7 santos pais. Próxima foto. Ali os frutos, né? Os frutos. Os servos de Maria ofereceram à igreja muitos santos e bem-aventurados. São Filipe, São Peregrino, que nós conhecemos, Santa Juliana, a santa da Eucaristia, entre outros. Está ali, ó, a foto. Santos e bem-aventurados de nossa ordem. Essa é a família desse tempo todo, né? E tem outros assim que estão em processo de reconhecimento da santidade, inclusive aqui no Brasil. Um que viveu lá em Santa Catarina, Frei Egídio, e outro que viveu no Acre, Frei Paulino. Dessa época, santos nossos, assim, candidatos contemporâneos aí, já sendo o processo de reconhecimento das virtudes da santidade. Então os frutos que os servos de Maria deram à igreja, ofereceram à igreja os santos. Que mais? Os servos de Maria no mundo. Desde 1233, os servos de Maria estão presentes nos 5 continentes. Como? Como os fradezinhos, os freizinhos, tem as freiras, as monjas, né, contemplativas, tem a ordem secular, que nós temos aqui também em São José dos Campos, institutos e outras expressões dessa espiritualidade, que a gente chama de carisma, outras expressões desse carisma, né? Olha lá, inclusive tem a foto lá dos primeiros fradezinhos que chegaram no Brasil em 1920, e uma foto atual, né? Estamos bonitos na foto, não estamos, né? Uma foto atual aí dos frades, dos freis aí, Frei Rinaldo, Frei Luiz, Frei Mário, Frei Decácio, os nossos formandos aqui, e a fraternidade São Peregrino aí presente também. Então, os servos de Maria presentes no mundo e também em São José dos Campos. Que mais? E aí, então, concluindo ali a Nossa Senhora, perto deles, assim. Então, a gente fala assim, para encerrar bem essa reflexão, a gente viu 3 leituras. A primeira falava, façamos elogios, reconheçamos a presença, o legado importante, mas deles, mas também aqueles que já passaram por nossas vidas, façamos elogios. A segunda leitura, o ser igreja, o comunhão, ouvir. Eles não tomaram nenhuma atitude sem antes ouvir a igreja, o padre, o bispo. Isso é importante, a comunhão. E a oração do Evangelho de Jesus, que todos sejam um. Então acho que é isso o grande legado que eles nos passam. O fazer o esforço de viver em comunidade, nem sempre é fácil. Viver na família nem sempre é fácil. A comunhão muitas vezes tem atritos, mas a gente se esforça para viver bem, para colocar o Evangelho em comunhão. Na comunidade a mesma coisa, na igreja a mesma coisa. Então que possamos, conhecendo um pouquinho mais a história dos 7 santos, nos inspirar que vale a pena elogiar os ilustres, vale a pena ser igreja e vale a pena viver em comunhão. Amém? 7 santos fundadores.